E aí, turma, tudo tranquilo? Vamos para parte 3. Vamos para parte 3 dos vídeos. Vamos lá? Então, assim, levando em consideração os questionamentos e algumas perguntas foram feitas. Então, vamos começar aqui com o Thiago Silva. Bom dia, Alex. Onde é que posso adquirir o manual? O manual você compra na FOB. Eu, assim, não sei se nesse momento você pode comprar via internet. Até um tempo atrás comprava, então não custa nada. Entra no site da FOB, www.fob.org.br, e mantém contato com eles. Eu acho que lá você consegue até telefone de contato para ver se eles têm condições de lhe vender através da internet. Você obviamente paga um boleto, um depósito, não sei como é a metodologia, mas antigamente sim, era possível você comprar via internet, ou então no Brasileiro, tá certo? No Brasileiro se vende, foi onde eu comprei o último. Bacana, Thiago? Corre atrás, cara. Se você cria para concurso, fundamental, tá certo? Cuquidalgo pergunta: Alex, tem uma dúvida. Caso eu não participe do regional, posso participar do Brasileiro? Até alguns anos atrás, Cuca, a resposta era não. Só participava do Campeonato Brasileiro de Canário aquele pássaro, perceba que a vaga era do pássaro, que fosse primeiro ou segundo colocado no campeonato do clube daquele associado. Ponto. Depois, mais adiante, mudou um pouquinho esse conceito de vaga. E a FOB estipulou que a vaga é do criador. O que é que muda, Alex? Muda o seguinte: por exemplo, eu tenho no meu clube, fiz primeiro e segundo lugar de uma determinada cor, aqueles com 2 pássaros. Aqueles 2 pássaros estão aptos a participar do Brasileiro. Porém, as 2 vagas são minhas. Se ao invés daqueles 2 pássaros eu queira enviar outros 2 pássaros, é possível, tá certo? E de uns tempos para cá também abriu a possibilidade dos pássaros que participam e obtêm um excelente resultado em campeonatos abertos validados pela FOB. Tem umas regrinhas que dizem qual é o aberto, ou quais são as características que precisa ter o aberto para que os pássaros que por acaso venham a ganhar esse aberto, salvo engano, precisa ganhar a cor, tem que ser 90 pontos ou mais. E a quantidade tem que ter uma certa quantidade de cor de pássaros inscritos naquela cor. Tem uma regrinha, mas o que eu quero que você entenda é assim, respondendo a sua pergunta. Hoje em dia, sim, é possível você levar pássaro para o Brasileiro sem participar do regional, caso você leve um pássaro seu para um campeonato aberto que seja validado pela FOB, obtenha lá a pontuação necessária para validar. Normalmente é ganhando e fazendo mais de 90 pontos. Aquele pássaro, diferente do regional, onde a vaga é do criador, a vaga através do campeonato aberto é do pássaro, tá certo? Mas na maioria das vezes, Cuca, o caminho é pelo regional, tá certo? Além de ser muito mais fácil e mais comum. Lembrando que essas questões elas não são imutáveis. Isso depende do regulamento do campeonato daquele ano, tá certo? Maurício Lira, meu cameraman Maurício Lira, ele pede para eu falar um pouco sobre o Campeonato Mundial do Hemisfério Sul. Já vi que essa pergunta aqui vai me fazer falar bastante, mas vamos lá. Não fiquem chateados, não. Primeira coisa que a gente tem que ter, é porque assim, não fique chateado, porque o que eu vou falar aqui pode ser besteira para vários, mas para vários é algo que as pessoas não conhecem, tá certo? Então, por isso que a gente tem que lidar numa boa, sem se estressar. Mas vamos embora. Primeiro assim, não existe campeonato mundial. Alex, você tá doido? Não existe campeonato mundial. Por quê? Porque assim, na hora que você fala, principalmente pro leigo, pra gente que tá dentro da canaricultura, é mais fácil. Mas pro leigo que tá fora, ele não consegue perceber que, na verdade, o campeonato mundial não é um campeonato mundial. Porque quando você fala em campeonato mundial, seria do mundo todo. E não é. Existem os clubes, existe a Federação Ornitológica do Brasil, ao qual os clubes de criadores são filiados, que é a FOB. E a FOB ela é filiada a uma Confederação Ornitológica Mundial, a CON. Só que essa CON, existem duas confederações ornitológicas. Existe a CON Hemisfério Norte, que é
sediada e basicamente os países que são filiados a ela são os países da Europa. Então lá o campeonato mundial de lá é como se fosse um campeonato europeu. E existe a CON, Hemisfério Sul, no qual a grande maioria das federações dos países que são filiadas a ela são, se não a maioria, talvez a totalidade. Eu acho que Cuba, eu não sei se é filiado, mas de vez em quando Cuba participa de campeonato do Hemisfério Sul. Mas assim, a grande maioria é o quê? São países latino-americanos. Então, na verdade, os campeonatos mundiais, na verdade, não são campeonatos mundiais. São dois campeonatos, um europeu e um sul-americano, tá certo? Até porque no Hemisfério Norte, os campeonatos eles se dão numa época do ano diferente da época do ano que são os campeonatos do Hemisfério Sul, até porque lá em cima, quando é inverno, aqui embaixo é verão. Quando aqui embaixo é verão, lá em cima é inverno. Falei a mesma coisa? Sei lá. O que é lá é o oposto de cá. Então, assim, normalmente os campeonatos lá são janeiro, fevereiro e os daqui junho, julho. Bacana? Então, Maurício, assim, para nós brasileiros, o nosso campeonato mundial, na verdade, é um campeonato sul-americano, que é importantíssimo e bacana, mas que, infelizmente, há uns 10, 15 anos atrás, mais ou menos, acho que mais para mais do que para menos, sofreu um baque grande. Que baque foi esse? Gripe aviária. Com a gripe aviária, o Brasil, ele restringiu muito transporte de pássaros, de uma certa maneira aves, de um país para o outro. Mais ou menos deu para entender? Deu. Tá extremamente burocrático. Então, assim, nos últimos anos, dificilmente o Brasil participou de um campeonato mundial. E que eu me lembre aqui, nas vezes que participou recentemente, os pássaros iam e não podiam voltar legalmente falando, tá certo? Então ia e lá se vendia ou doava-se alguma coisa, mas não podia retornar ao país. E isso é muito triste, porque assim, meu pai, que somos mais antigos, era quase que automático. Você criava os pássaros, colocava no concurso do seu clube. Se ele fosse primeiro ou segundo lugar, tivesse uma boa pontuação, ele já estava classificado para o brasileiro. Se ele no Campeonato Brasileiro fosse primeiro ou segundo lugar, automaticamente ele estava classificado para o Campeonato Mundial do Hemisfério Sul. Seja ele que tivesse sido que fosse ocorrer no Brasil ou em outros países. Por exemplo, nós já tivemos pássaros classificados no Chile, em Lima, no Peru, Santiago do Chile, Buenos Aires, Uruguai. Nesses locais todos já tiveram campeonato mundial. Isso na década de 80, de 90, iniciozinho dos anos 2000 que começou a dificuldade toda. Então, assim, era, super bacana. E a FOB levava os pássaros. Aqueles canários que eram classificados no brasileiro levava. Há um tempo atrás aí, a FOB fazia tipo como se fosse uma seletiva, justamente para ver os pássaros que aqueles criadores quisessem participar do Mundial. Mas, salvo engano, é aquele esquema que eu falei anteriormente, Maurício, que não voltavam, tá certo? E isso é algo que, assim, que se mexe muito burocraticamente, depende de autoridade, de política, de uma série de fatores. Eu, assim, sinceramente, torço para que um dia isso retorne. Que, vai ser fenomenal, assim, para a canaricultura voltar a participar de um campeonato mundial. Tudo bem, não é mundial, mas assim, pra gente aqui é como se fosse, porque é uma disputa fora do nosso país, tá certo? É um campeonato internacional. Pronto, valeu. Deixa eu ver quantos minutos? 9. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, criar e preservar. Ele faz um post aqui muito bacana. Ele fez 2, 3 vezes esse post. Eu digo a ele, calma que eu vou responder. É porque eu preciso responder em vídeo, porque escrito vai ser um tantinho quanto difícil. Vai levar uns 5 minutos para responder sua pergunta. Mas eu acho que é interessante. Bem inteligente a pergunta técnica. Ele pergunta assim, Alex, se os campeonatos só participam do campeonato uma vez na vida, isso eu já falei em algum vídeo, tá certo? Que o campeonato participa num concurso de um ano. O canário que participa em um campeonato ou um concurso em um determinado ano é porque ele nasceu no ano anterior. Então ele só participa do concurso uma vez na vida. O que é feito desses milhares de canários que nascem todos os anos, uma vez que não servirão mais para competir? Claro que os melhores são separados para reprodução. E os outros, o que é que são feitos deles?
Porque eles acreditam que não tem lugar no mundo que caiba tantos canários assim e tal após o campeonato. Criar e preservar funciona assim. Primeira coisa que a gente tem que ter noção, perceba assim, nos últimos 10 anos, a quantidade de canários nascidos no ano não tem crescido tanto, tá certo? Ele oscila, pode ter crescido um pouco, mas não foi nada muito vertiginoso. Então, assim, se a gente levar em consideração que o nascimento ele se deu de uma maneira quase que equilibrada, a quantidade de nascimento se deu quase que equilibrada ano a ano, o que a gente pode ter certeza é, em um determinado ano, a quantidade de pássaros que nascem é mais ou menos a quantidade de pássaros que morrem, tá certo? Então, assim, não há um crescimento muito grande da população total de canários, tá certo? Pode haver crescimento, sim, há, mas ela não é tão vertiginosa assim. De qualquer maneira, mais para elucidar esse seu questionamento, o que é que eu posso te falar? Basicamente no meu, e é o que acontece em quase todos os canaris que tiram uma quantidade um pouquinho maior de pássaros, tá certo? Funciona assim. Daqueles pássaros que nascem, eu particularmente, a maioria dos criadores faz isso, tá certo? Seleciono os de melhores, primeiro eu defino as cores que eu vou criar. Daquelas cores que eu vou continuar criando, eu seleciono aqueles de melhor qualidade para que sirva de matriz, que sirvam de reprodutores no ano seguinte. Ponto. Uma parte fica comigo. E aí a gente, obviamente, essa parte é uma parte pequena, não é a maioria dos filhotes que nascem. Porém, do restante da filhotada, uma boa parte ela é vendida a criadores que vão reproduzir e participar de concurso, para que sirvam de matrizes ou de reprodutores para esses criadores, tá certo? Vamos chamar assim, digamos assim, a nata da nata, todo criador faz isso e é normal, tá certo? Seleciona para você, a não ser que o cara crie para ganhar dinheiro, que não é a verdade para a maioria esmagadora dos criadores de canário. A maioria cria por hobby, por gosto, por gostar, por querer competir. E, obviamente, claro, o excedente ele vende para arcar com os custos que não são pequenos. Mas assim, então, a nata da nata separo para mim e dificilmente vendo, mas dificilmente vendo mesmo, seja o valor que seja. A outra parte, um pouquinho mais abaixo, a gente vende para os criadores, para que sirvam de matriz reprodutores, nesses criadores que vão também participar de concurso. E uma boa parte é vendida para o que a gente chama de grande público. É para aquele criador que não vai participar do campeonato, que pode até colocar para reproduzir, mas não é o intuito principal dele. Ou também para aquele criador, e está dentro desse grande público, a turma que tem um canário cantando dentro de casa, ou quer ter 2, 3 pássaros e tal, fazer barulho, distrair um pouco a mente. Então assim, cara, basicamente é isso, tá certo? Que se dá. E assim, não sobra. Não sobra por esses fatores que eu falei. Então assim, não tem nenhum mistério não. É porque justamente é uma questão assim lógica. A mesma quantidade que nasce normalmente morre. E as pessoas acabam se repassando, ou se comercializando os pássaros entre si. Tem aquelas pessoas que basicamente só compram para ter o passarinho em casa. Alguns anos depois o passarinho vem a morrer, ele compra outro para substituir. Tem gente que tem 20 canários dentro de casa e não reproduz. Normal, tá certo? Espero ter elucidado um pouquinho essa questão. Valeu? Vídeo 3, não foi? Rapaz, já perdi até a conta.